Evangelho de Mateus 26, a partir do versículo 26, diz assim a palavra de Deus. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Nós sabemos que Jesus instituiu 2 sacramentos para serem observados na sua igreja até a sua volta: o batismo e a ceia. São os 2 sacramentos da igreja do Senhor, destinado àqueles que confessam o Senhor Jesus e recebem o batismo e participam da ceia. Lembrar que não são apenas ordenanças, mas são sacramentos. E sacramento quer dizer um meio de graça. São um meio que Deus usa para alimentar a nossa vida, sustentar a nossa vida espiritual, para criar entre nós a comunhão dos santos. Por isso, a importância destes sacramentos que o Senhor instituiu na sua igreja. O batismo, nós podemos dizer que é o sacramento da pessoa. A pessoa ouve o Evangelho, ele é regenerado pelo Espírito Santo, crê no Senhor Jesus e recebe uma nova vida. E a partir daí ele é movido pelo próprio Espírito ao batismo, que é o sinal e o selo dessa nova vida, dessa nova criação que o Senhor está fazendo na face da terra. Ele marca a entrada de alguém no corpo de Cristo, na igreja. A importância dele é muito grande. E pelo batismo, cada crente, cada pessoa descobre que ele não é apenas um indivíduo separado, salvo, mas para continuar sozinho. Mas ele é chamado, foi eleito e é regenerado para fazer parte de uma comunidade, para fazer parte de um povo que se chama pelo nome do Senhor, para desenvolver a sua comunhão, desenvolver os seus relacionamentos. Por isso a importância da igreja, a importância do assunto que nós estamos tratando, dos relacionamentos que nós temos com Deus e com o nosso próximo. Já a ceia é o sacramento da comunidade. Batismo é o sacramento que cada pessoa recebe quando entra na igreja. Agora a ceia é o sacramento que envolve toda a comunidade cristã. Ela nos une uns aos outros, numa só fé, numa só esperança, num só amor. Então a importância desse sacramento é fundamental na vida de alguém que se diz cristão. Ela renova a nossa vida comunitária. É aqui na mesa do Senhor que o Espírito Santo vai criando entre nós a unidade, a identidade que cada um de nós tem como cristão. E a ceia do Senhor não aponta apenas para o futuro, para alguma coisa que vai acontecer, mas para algo que já acontece e já opera na nossa vida neste mundo. Ela nos reabilita como cristãos quando nós estamos caídos, desanimados. Ela refaz a comunidade. Cada vez que participamos de uma só mesa, de um só corpo, nós realmente nos unimos e somos unidos pelo Espírito Santo de Deus. Ele restaura aquela comunidade que foi quebrada entre os homens por causa do pecado. Vejam a importância desse sacramento.
e entender que Deus não apenas nos chamou para nos apropriar das bênçãos que Ele nos prometeu, mas que Ele já nos introduziu nesta vida eterna. Por isso o Senhor Jesus disse: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Então a importância de que isto já é uma realidade na nossa vida. Nós não apenas participamos na esperança, mas nós participamos numa certeza de fé que nós temos na palavra do Senhor. E nós já fomos transferidos da morte para a vida na graça do Senhor Jesus. E quando o Senhor nos regenerou pela sua palavra e a vida eterna foi implantada em nós, nós expressamos isso e nós renovamos isso através da nossa participação nos elementos da ceia. E a gente vê na ceia, né, a demonstração da misericórdia de Deus. Deus nos deu a sua palavra, Deus nos dá o ensino da sua palavra, nos dá a pregação da palavra, mas nós somos muito lerdos em entender certas coisas. O pecado embota um pouco o nosso discernimento. E às vezes a palavra vem, o ensino vem, mas nós não percebemos e não recebemos aquilo que está prometido. Então o Senhor instituiu um sacramento que é visível. Você pode pegar, você pode sentir o gosto, você pode ver com seus olhos a graça do Senhor. Você pode ver isso. A graça não é um conceito abstrato, mas a graça é algo real na vida daqueles que são transformados pelo Espírito de Deus. E essa graça está visível diante de nós. Aqui está o corpo e o sangue do Senhor Jesus, espiritualmente presente nestes elementos, para trazer para nós a vida, a certeza da vida, a certeza do amor de Deus, a certeza de que nós somos um só corpo em Cristo, que os nossos relacionamentos precisam ser cada dia mais trabalhados pelo Espírito, para que nos tornemos um no Senhor. Isso, e a igreja seja de fato um contraponto para todas as divisões que há no mundo. Tudo aquilo que separa os homens uns dos outros. Na igreja, o apóstolo Paulo diz que já não há mais distinção de qualquer espécie, mas nós somos um no Senhor, onde todo preconceito cai pela graça do Senhor. E é na ceia, então, que nós podemos experimentar, irmãos, continuamente, durante toda a nossa vida, podemos estar sendo trabalhados pelo Espírito, tendo a nossa comunhão renovada com o Senhor, a nossa comunhão renovada uns com os outros. Então, aquilo que trabalha a nossa unidade não são apenas os nossos encontros fraternos, o nosso conhecimento uns dos outros, mas é, acima de tudo, a ação do Espírito Santo na nossa vida, através dos elementos da ceia, que realmente nos tornam um no Senhor. É algo que, às vezes, está muito além da nossa compreensão, mas, espiritualmente, nós podemos crer e receber isso. A importância de sermos a igreja do Senhor, o corpo de Cristo sobre a terra. E o batismo, ele deve ser celebrado apenas uma vez na vida de uma pessoa. Hoje em dia se tornou muito comum pessoas serem batizadas diversas vezes, mas no propósito de Deus é que o batismo é um só. Deve ser ministrado uma vez só, porque ele representa, ele proclama, ele é o sinal e o selo de uma nova vida que nós recebemos do Senhor. Quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos amou e nos restaurou e nos colocou no seu corpo por meio do batismo. E
devido a esse novo nascimento, né, a pessoa deixa de ser uma pessoa isolada, uma pessoa que vai viver a sua fé sozinho, mas pelo contrário, através do batismo ele é incorporado ao corpo de Cristo, à igreja. E a partir, irmãos, disso, é na comunhão da igreja que se renova a existência do cristão. Ela é renovada na comunhão da igreja. É nessa comunhão que cada crente recebe sempre de novo, através da ceia do Senhor, a nutrição, o alimento necessário que vai ajudá-lo a viver uma vida transformada diante desse mundo pecaminoso até a eternidade. Por isso, Jesus diz: fazer isso em memória de mim até que eu volte. Ou seja, é algo que precisa ser observado e partilhado por nós até a volta do Senhor Jesus. E essa vida, irmãos, não pode ser regenerada fora da comunhão da igreja. Quanto desprezo há pela comunhão da igreja, quanto desprezo há pela própria instituição da igreja, tratada como se fosse algo fora do plano de Deus, como se fosse um parênteses na história. Mas, na verdade, a igreja, como diz a Bíblia, é a menina dos olhos de Deus, de extrema importância. E ninguém pode ser um cristão verdadeiro estando fora da igreja. Batismo nos coloca na igreja. A ceia nos alimenta como um só corpo. A ceia, podemos dizer que é a renovação do nosso batismo, do nosso compromisso com o Senhor, a renovação dessa nova vida que nós recebemos. E ela, após a nossa regeneração, ela assegura a renovação constante da vida do cristão. Portanto, irmãos, participar de modo digno da ceia do Senhor é inegociável para um verdadeiro crente. Nada pode ser mais importante na vida de um crente do que a adoração, do que a participação nos elementos da ceia. Por isso, nessa manhã, que você participe dessa maneira do corpo do Senhor, que você entenda a importância de ser comunidade, que você entenda a importância dos seus relacionamentos, que você entenda que você não pode ser um cristão sozinho, que você depende uns dos outros. Deus nos colocou numa comunidade para nos servirmos uns aos outros, cada um com o seu dom, o seu talento, com o seu chamado, vai servir ao Senhor de uma maneira, às vezes, diferente. Por isso que nessa manhã o Senhor nos abençoe e nós possamos participar da sua mesa, pedindo perdão pelas vezes em que talvez destruamos a comunhão, pelas vezes em que não valorizamos aquilo que o Senhor nos deu, e que nós possamos louvar a Deus por sermos parte do seu glorioso corpo, o corpo de Cristo. Vamos orar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Esse é o momento seu e Deus. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice.